Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a Sol de Paula, sou psicóloga, escritora, poeta, gosto de me entrelaçar com as palavras e sou idealizadora desse projeto Centenário de Paulo Freire, um visionário da pedagogia antirracista. Paulo Freire, no dia 19 de setembro de 2021, completaria 100 anos. Patrono da educação brasileira, esse educador, esse filósofo, questionador do processo educativo, da educação como um ato político. Paulo Freire, ele veio trazer esses conceitos que até hoje a gente percebe, percebe presente nessa maneira de se encarar a educação, de se propagar a educação. Para Paulo Freire, esse processo da aprendizagem, ele não se dá de maneira isolada, ou seja, o professor sendo o dono total do conhecimento e o aluno sendo apenas um mero depositário desses conhecimentos, que ele chamava então de uma educação bancária. Ele vem trazer o aluno, o aprendiz, o participante desse processo como um sujeito também dessa construção, acreditando e passando, deixando um legado de que a educação se concretiza, se completa justamente nessa relação dialética e baseada no diálogo. É isso que também permeia essa educação emancipadora, essa educação pela liberdade. Como disse Paulo Freire, sem esperança não conseguimos sequer começar a lutar. E, portanto, é indispensável que, em meio ao caos, à morte e ao desalento, reafirmemos a esperança como revolucionária, quando tornada verbo. Há que se trabalhar pela transformação. Como é atual, como ele começa a pensar nessa evolução e como nós ainda sentimos essa necessidade de continuar pensando e trabalhando. Falar do pernambucano de Recife, Paulo Freire, como um herói do passado, um grande educador do passado, é um equívoco. Muito embora 1960 em diante, é o período no século passado em que o Paulo Freire se torna uma referência para todos aqueles que pressupõem uma educação compatível com os desejos de uma democracia e de uma democracia popular. Paulo Freire é absolutamente contemporâneo. Paulo Freire nos ensinou a todos nós, educadores, pedagogos, aqueles que estão empreendendo atividades educativas com o compromisso de construir uma democracia ampla, uma democracia que tenha a cara representação do nosso povo brasileiro. Paulo Freire nos deixou muitos desafios a serem enfrentados e talvez o maior deles é compreendermos que quem educa não transmite conhecimento. Quem educa socializa, compartilha o conhecimento que tem com o conhecimento daqueles que anseiam por ampliar o seu próprio material humano. E dentro dessa perspectiva, chegar até as pessoas, se comunicar com elas lá na base, esse é o nosso maior desafio. E talvez esse seja o maior desafio no momento em que a gente enfrenta uma situação de absoluto conservadorismo no nosso país, que exige que as pessoas tenham a sua consciência crítica para definir os rumos da nossa democracia. Os ditames discriminatórios se arrastam até os dias atuais. Existe um grande fosso na educação formal. Apesar das políticas afirmativas, ainda assaltam aos olhos desigualdades, especialmente na atual conjuntura em que vivemos. É importante que haja um reconhecimento que vivemos numa sociedade racista, para que haja uma educação antirracista. É importante ver o negro como sujeito oprimido. Paulo Freire contribui com a educação antirracista quando ele preconiza que, por sermos seres em constante aprendizagem, educador, enquanto educa, ele é educado.
Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para que cada um faça a sua própria construção, a partir da realidade do educando. O que fará sentido para ele e o que vai possibilitar que ele possa intervir na realidade que o cerca. Daí a importância de reconhecer a sociedade racista. No âmbito da visão freiriana, as práticas preconceituosas ferem a luta por igualdade, a crença no homem, a ética, a autonomia, o bom senso. A partir do princípio de igualdade, não será tolerado uma cultura ser superior à outra. Então, a realidade, o conhecimento realmente tem validade quando reside em transformar, intervir e transformar a sociedade. Caso contrário, nós assumiremos a posição conformista de opressão. Eu gosto muito de uma reflexão de Freire quando ele diz: não basta ler Eva viu a uva, é preciso compreender a posição que Eva ocupa no contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com este trabalho. Então, importante reflexão. Paulo Freire, presente. Olá, eu sou José Abade, professor universitário, publicitário e poeta. Eu venho fazer um breve relato, de minha experiência enquanto aluno, estudante, docente e educador. Por que eu separei, essas 4 palavrinhas, Porque existe uma diferença muito grande. Aluno é todo ser que está aprendendo algo. Estudante é todo ser que, além de aprender, ele busca por algo. Então, para Paulo Freire, não basta ser aluno, Para Paulo Freire tem que ser um estudante, pesquisador. E quem faz isso não é só o docente, quem faz isso é o educador. Porque o docente é aquele que ensina, o educador é aquele que educa, é aquele que transforma, é aquele que respeita o saber de cada um. A partir do saber de cada um, constrói-se novos mundos, tanto para o educador quanto para o educando e a educanda. Então, graças a Paulo Freire, hoje eu posso dizer de boca cheia que eu sou um educador e que eu sou um estudante. Independentemente da titulação que você tenha na vida, não pare nunca de pesquisar, não pare nunca de procurar, não pare nunca de perguntar a si mesmo e ao mundo, para justamente não ser interrompida essa cadeia de construção, reconstrução e ressignificação do saber. Deixo de indicação Pedagogia do Oprimido, Educação como Prática da Liberdade, para mim bate fundo, Por uma Pedagogia da Pergunta e o de bolso, não por isso menos importante, Pedagogia da Autonomia. E deixo para vocês um pensamento que diz o seguinte: a todos os educadores, dentro e fora de sala de aula, quem forma, se forma e reforma ao formar. E quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. Paulo Freire, um educador, um pensador sensível. É dele esse texto. Não basta apenas saber ler. Eva viu a uva. É preciso entender em que contexto social Eva está inserida. É preciso saber quem produz essa uva e quem lucra com essa produção. Então eu quero agradecer muito a Cecília Peixoto, minha grande amiga, educadora comprometida e determinada. Quero agradecer também a José Abade, professor universitário, publicitário e poeta. Preciso também agradecer a Lia Vieira, escritora potente e minha madrinha poética. A Luiz Cláudio de Oliveira, professor e formador de professores, gratidão. E a Nilce Benedicto, educadora e musicista. Gratidão a todos os amigos que estão fazendo parte desse projeto. Centenário de Paulo Freire, visionário da pedagogia antirracista. Professores, protetores das
crianças do meu país. Eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu